Para alguns, a redução da maioridade penal seria a solução para diminuir a criminalidade entre os adolescentes. Já para outros, é preciso, antes de mais nada, reavaliar as medidas socioeducativas. E para discutir esse tema tão polêmico, estão aqui no estúdio do Conexões o presidente do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, Hamilton Amorim. Olá, Hamilton, muito obrigada. Olá, Camila. A gente que agradece mais essa oportunidade aqui na TV UFG para fazer um debate sobre tal importância para a sociedade, para a família, principalmente para o adolescente de todo o nosso país. E também está nos nossos estúdios o deputado federal João Campos. Muito obrigada, deputado. Agradeço, Camila, poder estar aqui para conversar sobre um tema que é palpitante, que a sociedade está a exigir que o próprio Congresso Nacional faça esse debate. Mas antes de começarmos esse debate, você assiste agora uma reportagem especial sobre o tema. O debate em torno da redução da maioridade penal ganha cada vez mais fôlego na sociedade. Com medo da criminalidade crescente, principalmente envolvendo adolescentes e jovens, a maioria da população brasileira acredita que a solução é punir os menores de 18 anos como adultos. É isso que aponta uma pesquisa encomendada pela Confederação Nacional dos Transportes, que foi divulgada em junho deste ano. 92,7% dos entrevistados responderam que são a favor da redução da maioridade penal, contra apenas 6,3% que se posicionaram contra. Para o promotor Alexandre Vieira, da 4ª Promotoria de Justiça do Ministério Público, a redução da maioridade penal teria lados positivos e negativos. De positivo seria cessar na população o sentimento de impunidade que existe. A população acredita que adolescente que comete ato infracional ou crime não vai preso, não responde pelo crime. Ele responde pelo crime, ele vai preso, porque hoje, se você fizer uma visita nas unidades de internação, você verá que lá é pior do que presídio, certo? Então, essa sensação de impunidade acabará. O de ruim é que nós vamos colocar adolescentes de 16, 17 anos com adultos de 25, 30 anos. Todos nós temos o hábito, isso já se tornou um dito popular, um jargão popular, de que a cadeia é a universidade do crime. E nós vamos estar colocando pessoas novas, ou seja, mais novas, na universidade do crime. O promotor de justiça critica a forma como os menores infratores cumprem as medidas socioeducativas atualmente. Ele destaca que o sistema está falido, com estrutura precária e falta de profissionais preparados. Segundo o Conselho Nacional do Ministério Público, os 3 centros de internação de menores que existem em Goiás estão entre os piores do país. A pesquisa aponta que os locais são insalubres e superlotados. Isso é muito resultado daquilo que a população quer. O que a população quer quando a gente pede prisão, cadeia, é que essa pessoa suma da sociedade, que ela seja colocada, não importa aonde, mas que ela seja colocada. É como se fosse colocar sujeira debaixo do tapete. E como é uma sujeira, o poder público não investe para que esta pessoa se recupere, para que essa pessoa tenha a oportunidade, ou melhor, uma nova oportunidade de quando ela voltar à rua, ela estar melhor do que ela estava quando ela entrou. Para quem trabalha diretamente com os jovens, como é o caso dos integrantes do Centro de Referência da Juventude, a melhor saída não é reduzir a maioridade penal, mas sim investir em educação, esporte e lazer, para que assim o jovem não entre na criminalidade. Eu acredito que iniciativas públicas e privadas no trabalho de estar fortalecendo a educação extraescolar, onde que os jovens vão estar se inseridos em atividades esportivas, lúdicas, recreativas. É a melhor forma de combater essa entrada na criminalidade, porque você dá armas para a criança lutar e ter escolhas. Bom, deputado, para começar, qual é a posição do senhor em relação à redução da maioridade penal? O senhor acredita que seria importante que isso ocorresse? A minha posição é favorável, não defendendo que a redução da maioridade penal por si só venha resolver o problema da criminalidade. Quer seja a criminalidade juvenil
quer seja a criminalidade adulta, não se resolve apenas com uma medida. Mas, do meu ponto de vista, é uma medida importante, é uma daquelas que devem ser adotadas. Acho que o Brasil já caminha nessa direção, porque o novo Código Civil reduziu a idade para fins da responsabilidade plena no campo civil. Nós tínhamos a responsabilidade aos 21 anos, o novo Código Civil reduziu para 18 anos. Aos 18 anos, o jovem pode praticar todos os atos da vida civil sem depender do pai, enfim, de autorização, etc. Me parece que há uma compreensão que, de fato, o jovem hoje, pelo volume de informações que tem, diferentemente de 1940 ou outros tempos, ele tem discernimento suficiente e compreensão suficiente para entender o caráter ilícito de uma conduta e as consequências disso. Na medida que ele tem essa compreensão, não há por que a gente não estabelecer uma responsabilidade. É verdade que essa possibilidade de nós reduzirmos a idade para fins de responsabilidade penal não exclui as adequações ao ECA que tem que ser feito. Eu defendo ao mesmo tempo que, em relação a determinados atos infracionais, nós possamos ampliar o tempo de internação desse jovem, desse adolescente. Isso não exclui que a gente exija do poder público que melhore todas as condições, não só dos estabelecimentos de internações, onde cumpre as medidas socioeducativas, de igual forma que a gente exija dos governos que melhore as condições das penitenciárias brasileiras, onde 70% dos presos são jovens. Não é? Bom, Hamilton, e você? Como conselheiro, como alguém que trabalha diretamente com crianças e adolescentes, principalmente esses que estão em risco, o que você acha da redução da maioridade penal? Bom, em primeiro lugar, nós aqui representamos o Conselho Estadual da Criança e Adolescente e, sobretudo, representamos o adolescente. E numa manifestação alegre contra a redução da maioridade penal, lá no CESAM, né, que é a instituição ali dos salesianos, e os adolescentes chegaram para nós e falaram lá num debate que nós fizemos com eles, falaram assim: Hamilton, você que é o presidente do Conselho Estadual, nós não gostamos dessa expressão contra a redução da maioridade penal. Quando nós vamos conversar lá com a nossa mãe, quando nós vamos conversar na nossa comunidade contra a redução, as pessoas assustam, nem nos ouvem. Eu falei, então qual que é a expressão que vocês gostam? Eles falaram assim: nós gostamos de dizer o seguinte: redução da maioridade penal não é a solução. E por que não é a solução? Perguntei para eles. Eles falaram assim: porque a solução é educação, é saúde, é cultura, é esporte, é lazer, é trabalho. E eles estavam escrevendo isso nos cartazes. Eu falei, uai, mas isso que vocês estão falando é o cumprimento do ECA, é o cumprimento do Estatuto da Criança e Adolescente. Então o adolescente, ele sabe sim, conforme o deputado vem colocando, ele tem consciência, ele tem discernimento, inclusive para saber quais que são os seus direitos, quais que são os seus deveres. A questão da redução, ela é mais ampliada, né? Ela tem que ser mais discutida assim com o próprio adolescente. Não basta só reduzir. O que nós defendemos é que, ao invés de reduzir, trata-se de garantir o que está preconizado na lei, o que está preconizado no Estatuto da Criança e do Adolescente, discutir com a família, discutir com os conselheiros tutelares, né? Não dá para a gente simplesmente ir na comoção de um homicídio ou de um ato infracional grave que um adolescente comete e ter a comoção da população quando um ato infracional grave acontece e pegar e não fazer essa ampla discussão com a sociedade brasileira. Então, é importante que a gente tenha a dimensão de toda essa política da criança e do adolescente, o que isso vai implicar, quais os danos, ouvir ambas as partes, ter essa discussão educada, ética, com todos, né? Camila, esse tema de fato não pode ser tratado de forma simplista, não é? Ele é complexo, exige um profundo debate. O Congresso Nacional, especialmente na Câmara Federal, nós temos mais de 30 propostas de emenda constitucional tratando desse tema, com as mais variadas propostas, redução para 16, 15, 12, redução estabelecendo critérios sem levar em conta a idade, apenas a questão psicológica, o discernimento, enfim.
Eu tenho uma posição favorável à redução para os 16 anos, mas isso não é isso que tem que prevalecer. O que eu tenho colocado na Câmara Federal, professor Hamilton, é que esse tema tem que sair da gaveta e que nós estabeleçamos o grande debate acerca dele e que desse debate, então, cheguemos a uma conclusão. Eu propus a realização de seminários na Câmara Federal pela Comissão de Direitos Humanos, pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Direitos Humanos realiza agora e a CCJ e a Segurança Pública, penso que agora no mês de setembro, um grande seminário. Eu penso que a partir desse seminário a gente vai ter condição de estabelecer o debate também dentro do Parlamento, porque no Parlamento não está acontecendo. Mas não seria necessário até mesmo mudar a Constituição para conseguir que houvesse a redução da maioria constitucional? Alguns juristas comentam que talvez essa medida fosse inconstitucional, que deveria haver uma mudança na Constituição para isso? Só é possível se nós alterarmos o artigo 228 da Constituição Federal. Há aqueles que defendem que o artigo 228 está entre as cláusulas pétreas, portanto seria impossível fazer alteração nesse artigo, e há uma grande maioria que entende que não se trata de cláusula pétrea. Esse é um outro debate que vamos fazer, principalmente na CCJ da Casa. Veja bem, nós temos na nossa política da criança e adolescente, a criança e adolescente como prioridade absoluta, né? Antes da gente propor uma mudança na Constituição, né, e essa é a nossa grande luta, né, de dizer, porque a gente vê um discurso também da seguinte forma: o ECA não funciona, a lei não funciona, né, a lei do SINASE, que é do Sistema Nacional do Socioeducativo, que foi uma lei aprovada agora, o Sistema Socioeducativo, se não me engano, em 2006. A gente tem uma cultura no nosso país de que as leis não funcionam, de que a lei não pega. E antes da gente fazer esse discurso de que nada funciona no país ou de que a lei não funciona, a gente acreditar e trabalhar para que essas leis sejam efetivas, sejam efetivadas, cobrar de nós mesmos. E aí, no artigo 227, né, da Constituição Federal, nós dissemos com todas as letras que ela é perfeita, né? Aonde começa o direito da criança e do adolescente, começa o dever. O dever de quem? O dever da família, o dever da sociedade e do Estado. Então os três têm que trabalhar junto. E hoje é responsabilidade, nós sabemos disso, do governo federal, do governo municipal e do governo estadual. Certo. Então é perfeito as leis. É perfeita a política pública que responsabiliza todo mundo. A gente vai ter que ir para um rápido intervalo agora, mas a gente continua debatendo a redução da maioridade penal no próximo bloco.